Íamos finalizar domingo passado, mas tivemos essa reunião especial. Hoje nós vamos falamos de prisões invisíveis, que elas diz respeito muito à alma, as coisas que acontecem na sua alma, no seu emocional, na sua mente. E hoje vamos falar sobre prisões espirituais. As prisões espirituais, elas não se resolvem com ansiolítico, elas não se resolvem com terapia, elas não se resolvem com a conversa com um amigo, elas se resolvem em outra esfera. Pastora, mas nós somos libertos. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo já nos libertou. Foi para a liberdade que o Filho libertou. É verdade, está escrito isso aí. Mas isso não significa que não existam pessoas presas espiritualmente. Porque quando ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo libertou, isso não acontece de forma automática. Se fosse assim, era bem fácil, você batizava e já ficava totalmente liberto, e não é assim. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, não significa que quando você recebe Jesus, Jesus te recebe como alma, como filho, não significa que tudo aquilo que você plantou no passado está cancelado. Não está. Para haver um cancelamento, presta atenção, para que haja um cancelamento de prisões, nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos ser proativos. Não só entender, Jesus me salvou, Jesus me libertou, tá, mas isso é real na tua vida ou ainda existem prisões espirituais? E essa palavra foi totalmente modificada por causa do jejum, ela já estava preparada antes, mas com outro caminho, eu ia por outro caminho. E ontem Deus falou comigo, não, você vai continuar nas prisões espirituais, mas nesse caminho. Eu já falei aqui com vocês, é importante que você entenda, o mundo espiritual ele não é místico, não é ver anjo, ver demônio, não tem nada a ver com isso. O mundo espiritual, ele é prático, ele é regido por leis. E toda lei, ela vai se cumprir. Quer você queira, quer não, quer você mereça, quer não. Isso já está explicado aqui para vocês, mas para fazer trazer à memória aquilo que você já sabe, tá? Então a lei, ela não está olhando se você merece ou não. A lei, ela tem que ser cumprida. Se você atravessa o sinal vermelho, eu não mereço ter uma multa. Eu atravessei porque eu estava distraído. Mas atravessou, então a multa vai chegar. A multa vai chegar e os pontos na carteira também. Então, lei é assim que funciona. Independente se eu mereço ou não mereço. O mundo espiritual, ele vai se manifestar através de legalidades que eu dou. Através de portas que eu abro. E daí é que acontecem as prisões espirituais. Estão entendendo, pessoal? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Eu preciso que vocês entendam, porque isso aqui é libertador. E aí, o mundo espiritual é guiado por leis, é regido por leis. Não adianta chorar, dizer que eu não mereço, eu não podia, é muito injusto para mim. Não, o mundo espiritual não é injusto. Deu legalidade, vai acontecer. Deu legalidade, vai ser aprisionado. E é aí que as prisões acontecem. Por quê? Porque toda maldição, ela se torna uma prisão. Quando eu dou legalidade, uma maldição entra. E aqui eu sei que muitos vão se escandalizar comigo. Mas é bíblico, eu tenho que falar. A maldição não vem do diabo. Que isso, pastora? Não vem. Não vem, irmão. A maldição quem permite é quem? Pode falar? É Deus que permite. Mas Deus não é bom? Deus não é amor? O amor é justo. Se eu plantei, então não foi o diabo que mandou a maldição. É tanto que Deus olha para Abraão e diz o quê? Abençoarei os que te abençoarem. E o que mais? Quem foi que disse isso? Foi o diabo? Foi Deus. Deus que falou, se alguém plantar maldição na tua vida, eu amaldiçoo ele. Deus não muda, irmão. Então para de achar que foi o diabo fazendo coisas, quando na verdade foi você que deu legalidade e a maldição entrou.
Aí o diabo pega a carona debaixo da maldição e vai acrescentando, e vai entrando, e vai fazendo. Aí se eu olho e digo, é Satanás que está fazendo, eu tiro a minha responsabilidade. Aí eu digo assim, é o diabo. Então se é o diabo, eu não tenho parcela nenhuma. Aconteceu porque Satanás fez? Não, aconteceu porque houve uma legalidade. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida, eu e você demos legalidade, irmão. Não adianta chorar, criticar, ir para o PROCON. Pode ir para a ouvidoria celestial, fale conosco do céu, faça o que você quiser. Mas a partir do momento que eu plantei, eu vou colher. Se eu pensei, se eu não pensei, se eu estava bem, se eu não estava. Isso é justiça. Por isso que o mundo espiritual é justo. E aí quando a maldição entra, ela se transforma numa prisão. E aí essa prisão, irmão, o portal principal é o que a gente vai ver agora. Abra a tua Bíblia aí em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Quando a maldição entra, irmão, o problema é grande. Quando a maldição entra, a coisa fica feia. Porque você pode ser crente, o que for, falar em línguas, cantar na igreja, vestir farda de obreiro, ser até pastor. Você sabe que tem pastor que dá muita legalidade e está debaixo de maldição? Porque a maldição, ela não sai o tanto que eu oro em línguas. A maldição não sai o quanto que eu canto e prego, o quanto que eu venho na igreja. A prisão da maldição, ela só é quebrada por intermédio de um caminho. Mas como é que ela entra? Porque tem que ter uma legalidade. E qual é a legalidade que eu dou? Qual é o portal maior? Quando se entra nesse portal, tem outras portinhas. Sabe, aquele portal grande, igual a porta de shopping. Tem aquela porta do shopping, você entra, ela abre sozinha. Quando você entra, tem várias portas que vai te levar para várias lojas. Assim é a maldição. A maldição, o portal da maldição, a legalidade é essa porta grande. E quando eu entro por essa porta grande da legalidade, que eu vou dizer agora, eu vou vivendo portinhas. Outras coisas, outros problemas, outras coisas miúdas que tira a paz, que deixa a pessoa desequilibrada, que tira a saúde, muitas coisas. Deuteronômio 28, versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Se eu fosse você, eu anotava todos os versículos, que eu vou falar bastante versículo e talvez não dê tempo de você abrir, tá? Então já fica com a caneta, porque isso aqui é muito importante para você. Verso 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Amém? Depois você lê em casa quais são as maldições. Mas nesse versículo, presta atenção, ele já me disse qual é o portal maior que me aprisiona espiritualmente. Qual é a legalidade, a chave mestra que faz com que a legalidade aconteça para o mal? Qual é essa chave mestra, pastora, para a maldição? Aqui está escrito: desobediência. Qualquer desobediência, por menor que pareça, abre um portal e dá legalidade para uma maldição entrar na sua vida, na nossa vida, porque eu estou inclusa também. Qualquer desobediência contra Deus, contra aquilo que Ele faz, contra aquilo que Ele deseja para a minha vida, para a sua vida, que eu creio e você também crê, que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Amém, igreja? Existe coisa ruim na vontade de Deus? Não. O que existe é a nossa desobediência. E quando a desobediência entra, abrimos uma brecha, damos uma legalidade. Aí o diabo consegue entrar com maldições. Esse é o portal principal. Então toda pessoa desobediente a Deus, a palavra de Deus, ela está presa a uma prisão espiritual. Ela não vê, porque a vida dela continua normalmente. Ela não percebe, porque as coisas dela, a vida dela aparentemente está normal. Ela trabalha, vai para casa, não quebrou um braço, não quebrou uma perna, não morreu. Porque a gente acha que a maldição, para ser maldição, tem que ser assim, tragédia, escandalosa. Mas não é assim, irmão. Tem maldições que entram devastando, mas tem maldições que é como uma goteirazinha, que nem faz diferença no seu copo a princípio.
Mas à medida que ela vai pingando, ela vai encher. E quando enche, sai de baixo. Então a desobediência é a porta que te leva, que dá legalidade para o diabo entrar. Você não chamou o diabo, você não fez a vontade de Satanás, porque o diabo não precisa que você faça a vontade dele. Outro escândalo, né? O diabo não precisa que você faça a vontade dele. O diabo só quer uma coisa, que você desobedeça a Deus. Porque se você desobedecer a Deus, ele entra. Se você quiser ou não, ele vai entrar. Por quê? Porque a legalidade foi dada. Inclusive, diante de Deus, ele vai requerer. Diante de Deus, o diabo reivindica. Não, ela foi desobediente, eu posso entrar sim. Ela foi desobediente, eu vou entrar sim. Eu vou levar sim. Aí o que ele leva, irmão, ó. Só quem vive maldição é que vai dizer. E aí eu vou te dar aqui hoje 3 pontos principais da qual a gente desobedece a Deus e não percebe. O primeiro está em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Inclusive falamos sobre isso aqui muitas vezes no ano passado, muitas vezes. Êxodo 20. Você sabe que os mandamentos que Deus deu a Moisés não era para regular o povo, tá? Não era para fazer do povo capacho, nem escravo, nem robô. Todos os mandamentos que Deus deu a Moisés visava o cuidado. Se você observar os 10 mandamentos e todos os mandamentos da lei, que eu sei que são mandamentos que nem eu nem você conseguiríamos caminhar 100%, por isso que Jesus veio e nos deu a graça, a gente não ia conseguir, nenhum de nós. Mas os 10 mandamentos que você vê ali, todos são mandamentos de cuidado e proteção. Só você olhar. Analisa com um olhinho bem espiritual, que você vai ver que aquilo ali não era peso, não era religião, não era formando religiosos, era cuidando de seus filhos. Porque um Deus que tira o povo da escravidão não vai matá-los no deserto, ele vai cuidar dos seus filhos no deserto. Fala isso para o seu irmão, diga: Deus cuida de você no deserto. Primeira porta de desobediência. Já entendeu que a desobediência, qualquer nível, dá legalidade ao diabo, ele vai entrar. A maldição vai entrar. Deus vai permitir a maldição entrar porque ele é justo. E o mundo espiritual é regido por leis. Dessas desobediências, veja que nós mais praticamos. Verso 4. 20, versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Percebeu? Primeiro ponto, presta atenção. Primeiro ponto de desobediência, você já sabe, é a idolatria. Por que ele visita a 4ª geração? Até a 4ª geração com maldições? Porque pecado é aprendido. O pecado dá para se aprender. O bisavô fez, o avô fez, o pai fez, o filho faz. Por isso que a 4ª geração observa. O bisavô, o avô, o pai e o filho. 4ª geração. 4 gerações aqui. Esse daqui, esse bisneto, ainda consegue ver algumas coisas do bisavô, se ele for vivo. Mas essa aqui, ó, essas 4 gerações, é as gerações das imitações. O que o avô faz, o filho faz. O que o pai faz, o filho faz. Está escrito isso, o filho faz o que vê o pai fazer. Por isso que até a 4ª geração. Mas olha o que ele diz aqui, gente, presta atenção. Isso aqui é para transformar você. Para de conversar. Olha aqui. O que ele está dizendo? Não faça para ti nenhum ídolo. Ídolo você já sabe, idolatria você já sabe, é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Qualquer coisa. Filho, trabalho, casamento, dinheiro, sonho, tudo isso aí pode se tornar um ídolo. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente de um ídolo, uma idolatria chamada idolatria do meu próprio eu. Que é um pecado que a gente comete facinho, facinho. Como assim, pastora? Vou te dar uns pontos. Toda pessoa, irmão, que as coisas têm que sair do jeito dela, e se não sair, ela fica aborrecida, ela fica nervosa,
essa pessoa ela é idólatra de si mesma. Se a coisa foge daquilo que ela queria que acontecesse, tem que ser nos termos dela, da forma dela. Esta pessoa está idolatrando a si própria e não percebe. A pessoa que idolatra os seus impulsos sexuais, isso aqui é muito pesado. O que tem de crente hoje, homens, mulheres, adolescentes e jovens mergulhados em pornografia dentro da igreja, não é brincadeira. Porque antigamente ia-se na banca do jornal, comprava uma revista pornográfica e ia para casa escondido. Acho que tinha faixa etária de idade, eu não sei, só vendia até 18 anos, sei lá. Hoje não. Hoje os pais estão dando celulares para os filhos a partir de 4, 5 anos, para a criança ficar assistindo, entretida, enquanto ela também ou trabalha ou ela também está no celular. Não vamos julgar as motivações. Mas aquele filho, aquela filha já começa a ser doutrinado na sensualidade. Ah, mas a minha esposa não comparece, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Idolatria de si próprio. Porque quanto mais pornografia você assiste, você consome, mais alianças você forma com maldições. Isso vale para homem, isso vale para mulher, isso vale para adolescente. Os adolescentes hoje não conseguem estudar, porque a composição aqui do cérebro da pessoa é corrompida quando ela assiste pornografia. É igualzinho cocaína, é igualzinho crack. Bote o cérebro, faça o raio-x e bote o cérebro de uma pessoa que usa crack e de uma que não usa crack, mas consome pornografia. É exatamente igual. Fica corrompida, ela não presta atenção, ela não estuda, ela não obedece, porque legiões de demônios entram através de vídeos assim, fotos assim, piadas assim, mas a idolatria do eu me faz apenas olhar para as minhas necessidades sexuais, então eu vou sim, vou acessar sim. Ninguém está vendo. Só que a Bíblia diz que esse pecado é contra o seu próprio corpo, e o seu corpo é templo do Espírito. O Espírito não divide lugar com pornografia, com masturbação, com fornicação. E aqui eu sei que eu vou tocar em muitas realidades, mas eu preciso falar, irmãos. Quem vive em fornicação está sim abrindo portas dando legalidade à maldição. Pastora, mas é o meu esposo que não quer casar. Eu sei, você tem 20 anos junto com esse cara e ele não te respeita ao máximo, nem para poder respeitar a religião que você segue. Porque um papel não vai fazer diferença na vida dele, vocês já estão juntos já. Mas o diabo está no meio para quê? Para continuar com a legalidade de maldição sobre o seu casamento. E muitos estão dormindo. Ai, quando ele quiser, amém. Não, vá para o jejum. Vá para a oração. Faz igual Jacó. Jesus, eu vou segurar aqui o pé do anjo até ele me atender. Eu não aceito ficar em fornicação. Eu não aceito. Fornicação, para quem não sabe, é sexo antes do casamento. Sem a bênção do casamento, todo sexo está debaixo de maldição. Qualquer um. Sem a bênção do casamento, que passa pela lei, passa pela bênção no altar, toda a relação sexual está debaixo de maldição. E isso é idolatria do eu, porque eu preciso satisfazer os meus próprios desejos e anseios e tenho que arrumar um meio de fazer isso. Por isso que a gente louva aqui, ó, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Porque a nossa satisfação tem que estar em quem, pessoal? Em Jesus, em Cristo. Se ela está nos meus hormônios, eu estou me idolatrando. Se ela está na minha vontade, eu sou o meu próprio Deus. E aí, ó, a legalidade entra. Fornicação, filha, dá legalidade. Vai prostrar seu joelho e falar sério com Deus. Não passa desse ano de 2026, Senhor. Esse homem vai casar comigo sim. Ele vai, nem que ele não pise na igreja, mas ele vai casar comigo sim, porque eu não vou mais dar legalidade a Satanás de entrar na minha vida conjugal. Ou você que muitas vezes, a pessoa, né, que muitas vezes está casada, mas de flerte com outro. Isso é idolatria do eu. E tem que ser quebrado em Cristo Jesus. Senão a legalidade. Ah, pastor, mas eu só pensei. Pois é, Jesus disse que só de pensar já traiu. Foi Jesus que falou, irmão, não sou eu não. Jesus que falou. Só de pensar já traiu. Aí Satanás visita teus sonhos de noite,
para você sonhar com a mulher do trabalho, com o homem do trabalho, aí tem sonhos sensuais. Quando acorda, acorda cheio de culpa. Ai, meu Deus. Porque a mente está ali, ó, corrompida pela idolatria do eu. É isso que acontece, irmão. Então, nós precisamos parar de dar legalidade para Satanás, para que possamos ter postura no mundo espiritual. Essa é uma grande legalidade. Homens da igreja que não vigia, fica dando legalidade para Satanás entrar no teu casamento, homem. Para, eu já falei aqui 1000 vezes e falo de novo. Amizade de homem é com a sua esposa, ou com outro colega, outro parceiro, e se for um parceiro que tenha um pouco da mesma visão que você, de honra, de fé, de integridade. Se for um parceiro promíscuo, se for um colega também promíscuo, cheio de baixaria na boca e na mente, não presta para ser seu amigo. Amiga de mulher casada é uma outra mulher, e o amigo, o único homem que ela tem de amigo é o marido dela. Eu vejo tantas faltas de vigilância no meio da igreja, mas eu tenho que falar. Posso falar ou não posso? Posso ou não posso? Marido, irmão, que fica dando carona para colega de trabalho, ainda bota a mulher para sentar na frente. Está errado. O lugar da frente do teu carro, homem, é da tua esposa. E acabou. Ah, mas minha mãe, mamãe vai atrás. Só se ela tiver sérios problemas de locomoção. Aí se ela tiver sérios problemas de locomoção, aí por uma questão de saúde e de noção, aí ela senta na frente. Mas fora isso, manhã senta atrás. Filhinhos, senta tudo atrás. Ah, pastora, mas estava chovendo, eu dei carona para minha coleguinha. Minha coleguinha, eu sei que está chovendo, viu, fia? Então você vai fazer o seguinte, ó. Senta aí atrás que eu vou ser seu Uber. Eu vou ser seu Uber hoje. Bota ela atrás. Ah, pastora, mas eu não tenho maldade, mas o demônio tem. Aí é que tá, você não tem, mas o diabo tem. E a Bíblia diz, não dês lugar. Bora, não dês lugar. Porque se deu, irmão, ele vai entrar. Ah, mas ele não perde tempo não. Você tá pensando que o diabo tira folga? Ele já fica ali na espreita. Epa, vai dar lugar, vai dar legalidade, vai dar lugar. Ah, não deu, hoje ela não deu. Aí no outro dia, hoje agora ela vai dar, quer ver? Quer ver que ela vai falar? Quer ver que ela vai deixar? Quer ver? Quer ver? Pum! Aí ele entra. Quando você pensa, puf, já tá lá. Aí às vezes ele fica quietinho lá no cantinho, não faz nada por enquanto. Daqui a pouco ele vai, mostrando as garrinhas dele. Diga, Deus me livre. Corte a idolatria do eu, meu filho. As suas vontades é para ser crucificadas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Eu tenho razão aqui, pastora. Só você tem razão nesse casamento, meu amor. Só você é? Que idolatria do eu é essa? Só você tem razão, só você tá certo, só você tá certa. O outro parceiro não, ele é burro, ele nunca tá certo, né? Ele não presta. Casou com ele, mas ele não presta. Não, filha. Idolatria do eu, quero estar sempre certo? Eu amo estar certa. Quem ama aqui, gente? Ah, vocês não gostam, não? Eu amo estar certa. Mas quando eu não estou também, tenho que dar o braço a torcer, né? Vou ficar me idolatrando? Vou ficar dizendo que eu estou sempre com a razão? Não, eu erro também. Todo mundo erra aqui. Então vamos nos curvar. Vamos fechar a brecha? Segunda brecha, Malaquias capítulo 3. Final do Antigo Testamento aí. Se você quiser, você pode abrir em Mateus. Vocês estão quietinhos, gente? Amém, né? Dizem que quando o povo está quieto é porque Deus está falando. Eles estão prestando atenção, graças a Deus. Uma sala, quando está em silêncio, ou está dormindo, ou os alunos estão bem interessados no assunto. Malaquias capítulo 3. Versículo 7. Amém? Quem achou aí da glória a Deus? Beleza, vá anotando, tá? Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Veja que tudo está relacionado à obediência, tá? Voltem para mim, voltem a me obedecer, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas vocês perguntam, como voltaremos? Versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Isso Deus perguntando. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Algumas Bíblias dizem ofertas alçadas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Diga misericórdia. Essa é uma outra porta que entra através da desobediência. É a porta da infidelidade. E aí, o que Satanás fez para que possamos entrar por essa porta de uma forma meio que sem culpa, entre aspas, sem culpa? Como é que o diabo fez? Ele começou a usar umas pecinhas dentro da igreja, peças que estão com o microfone na mão, peças que não estudam, peças que querem lucrar em cima das pessoas. E essas peças usadas pelo inimigo dizem assim, esse negócio de fidelidade, dízimo, oferta, isso é coisa da antiga aliança. Na nova aliança, Jesus quebra tudo isso e você não precisa mais fazer isso. E aí, pessoas que têm inclinação e apego ao dinheiro, são avarentas, elas recebem essa ideia e continuam na igreja. Elas continuam congregando, elas continuam indo, participando dos cultos, com uma aparência de crente, falam em línguas até, estão nos cultos da igreja, algumas bem assíduas, mas elas têm uma porta, uma legalidade de infidelidade. Porque ela recebeu essa ideia de que o dízimo é coisa da antiga aliança. E se eu não consigo ser fiel a Deus com o meu dinheiro, que é uma coisa material, e que eu não vou levar quando morrer para o caixão, acaba aqui, eu não conseguirei ser fiel em mais nada. Porque uma infidelidade aponta para tudo nas nossas vidas. É a maneira como eu faço tudo. Mas só que depois você lê lá em Hebreus capítulo 7, no versículo 8, onde Jesus vai falar, o Deus usando Paulo vai dizer acerca da necessidade de devolver aquilo que é de Deus. E ele diz, sem dúvida nenhuma, o menor é abençoado pelo maior, quando ele traz para Deus a fidelidade, a 10ª parte que não pertence a ele, pertence ao Senhor. Se eu seguro uma coisa que não é minha, ela não me pertence, eu me enquadro no grupo de roubadores. E todos os roubadores vivem maldição. A pessoa acha que ela lucra sonegando 10% de Deus. É porque não dá, é porque eu não tenho condições, é porque a coisa apertou. Você acha que você vai lucrar com aqueles 10%? Não! Porque quando eu sonego o meu dízimo e sonego a minha oferta ao Senhor, eu acabei de abrir uma legalidade. Então o dinheiro, ele não vai dar para o que você quer fazer. É por isso que dá dia 15, dia 20, muitas pessoas não têm mais um centavo no bolso. O carro quebra, as coisas em casa quebram, ela adoece direto. E não estou dizendo que é falta de imunidade. Existem muitas coisas, muitas variáveis. Mas as coisas sempre estão apertadas para ela. Há quantos anos as coisas estão apertadas para você? Prisão espiritual. Tem maldição aí. Eu preciso te abrir os olhos. Então não adianta eu meter a mão no que é de Deus e achar que eu vou ficar impune. Não vou. E por que eu abordei este assunto? Porque dízimo é uma coisa material. É uma coisa que está no âmbito natural. E se eu não consigo ser fiel no que vejo, no que pego, eu trabalho o mês todo, vivo o homem do suor do seu rosto, recebo o meu salário, qualquer que seja ele, e eu não separo a 10ª parte que é de Deus, eu não retiro o que é de Deus, mas eu como, eu vou fazer isso com tudo na minha vida. Eu vou ser infiel aos meus amigos, eu vou ser infiel à minha esposa, ao meu esposo, eu vou ser infiel no meu ambiente de trabalho, de vez em quando eu vou estar pegando um clipe lá do trabalho, de vez em quando eu vou estar pegando folhas do trabalho, canetas do trabalho, roubadores. Ela pega tranquilamente. Pessoas que veem coisas na rua e pegam. Ela viu de quem perdeu. Mas, não, pastor, eu não sou assim não. Nesse ponto eu sou honesto. Mas em que ponto o diabo está te roubando? Já parou para pensar?
Quantas coisas ele te roubou por conta de infidelidades? Quantas coisas Satanás rouba? Você viu naquele momento, tinha tudo para dar certo, de repente deu errado. Aí você diz, Satanás está furioso. Não, ele tem legalidade para fazer isso. Não é o diabo furioso, não. Legalidade dada. Prisão espiritual. Gente, isso aqui é coisa séria. Deus vai libertar a gente aqui. E eu não estou dizendo isso para você trazer dinheiro para a igreja. Você traz se você quiser. O que você vai fazer com essa palavra é problema seu. Agora, eu tenho que falar. Eu sou a atalaia que eu tenho que falar. Se eu não falar, depois Deus vai cobrar de mim, ó. Quem vai ficar mal sou eu. Deus me defenda. Mandou falar, estou falando. O que você vai fazer, eu não sei. Agora, continue em infidelidade, acumulando infidelidades. Por causa de 10%, gente. 10% não faz você mais rico e nem mais pobre. Aliás, faz mais pobre. Zacarias, volta aí 2 ou 3 folhas. Olha o que acontece com os roubadores. Aliás, um pouquinho mais de 2 ou 3 folhas, mas é um livro antes desse. Zacarias 5, versículo 4. Zacarias 5, versículo 4. Amém, igreja? Assim declara o Senhor dos Exércitos, é Deus falando. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Diga misericórdia. Viu o que acontece com os roubadores? A maldição está dentro da casa dele. Não é, irmão, vá por mim, irmão. Não é só sua vida que é afetada, não. Os filhos não vão bem na escola, não conseguem pagar a escola. Os filhos adoecem. O casamento perece. Daqui a pouco aquela pessoa, sua filha, adolescente, aparece grávida. Sua não, né? A de alguém. Apareceu grávida com 15 anos de idade. E você acha que isso não tem nada a ver? Filhos que não respeitam pais. Tem legalidade aí, irmão. Tem legalidade. Mas a pessoa vive como se ela estivesse num mundo de Alice, onde não tem volta, onde não tem o aqui se faz, aqui se paga, onde não tem consequências daquilo que eu faço e que eu falo. Tem. Marca o dia que você deixou de dizimar até hoje, o que aconteceu? Só marca. Graças a Deus, irmão, eu aprendi esse princípio desde a escolinha. Nunca deixei, nunca e nunca vou deixar. Quando eu vim aqui para Salvador, eu não tinha ninguém aqui. Nós não temos parentes aqui. E eu vim para cá sem saber o que ia ser da minha vida. Uma loucura, loucura, irmão. Eu era doidona. Larguei tudo. Falei, eu vou pro chamado. Fui, cheguei aqui apaixonada. Não tinha um centavo nem para comer. Aliás, eu tinha 100 conto que eu ganhei. Já falei isso aqui. Mas esse 100 conto acabou rapidinho. Cheguei aqui, não tinha nada, irmão, nada, não recebia nada. Mas os pastores, na época, davam algumas moedas para a gente pagar transporte. Se eu não me engano, na época o transporte era R$1,25. Vocês lembram desse bom tempo que o transporte de ônibus era R$1,25? Lembra ou não lembra? Que tempo bom, né, gente? Agora tá o quê? 5 e tanto, né? 5, quase 6, né? Já tá 6? 5,90, glória. Deus vai te prosperar muito. Você não vai pegar transporte não, é carro. Dá o glória, igreja, dá o glória. E aí eles davam, eu me lembro, irmão, eles botavam num saco de geladinho, cheio de moeda. Aí dava o transporte da semana toda. E aí eu falei, meu Deus, eu não estou dizimando. Porque eu não recebia dinheiro, como é que eu ia dizimar? Aí eu comecei a dizimar o tempo, já que eu não tinha dinheiro, eu comecei a tirar um tempo. E aí quando a gente começou, meu tempo era o dízimo, eu tirava um tempo só para Deus. E aí quando a gente começou a receber esse transporte, vida difícil, viu, irmão? Se eu te contar as coisas que eu passei aqui, você chora. E aí a gente recebia essas moedinhas do transporte da semana toda. Eu acho que na época dava 10 conto, um negócio assim, mais ou menos assim. Aí eu falei, quer saber, eu vou tirar o dízimo desse dinheiro. Só que eles davam a conta certinha.
Ida e volta, certa. Então, qualquer dinheiro que eu tirasse ali, eu ia andando para a sede. Eu ia andando. Na época, eu estava hospedada na igreja, no bairro de Pernambués. A igreja era ali no final de linha. Uma luta, irmão, um sofrimento terrível. E eu estava hospedada ali naquela igreja. Eu morei ali um bom tempo. E a gente ia e voltava. Os ônibus eram difíceis naquela época. Eram horários assim bem difíceis, enfim. E a gente saía à noite, 9h da noite. Eu pegava ônibus 10 horas, 10h30, por aí vai. E aí, se eu tirasse o dízimo dali, eu não ia ter um transporte, ia faltar. Eu falei, mas eu vou tirar. E devolvi o dízimo a Deus. Irmãos, acreditem em Deus. Eu conheci uma obreira que morava em Pernambués. E ela tinha carro. Então, todos os cultos que ela trabalhava, eu acho que ela trabalhava em 3 cultos na semana, ela me dava carona de carro. No início não foi assim não, tá? Mas como eu gosto de conversar com as pessoas e tal, tento tratar bem, o máximo que eu posso, trato bem as pessoas, ela gostou do tratamento, que os evangelistas eram meio mal educados. E aí quando ela viu os evangelistas abraçando, apertando a mão, ela, poxa, você é diferente, como é que você veio da onde? Aí começou a poxa, você está em Pernambués? Menina, eu moro em Pernambués. Eu falei, aleluia. Resultado, ela, na volta, à noite, que era o pior horário para pegar ônibus, eu voltava com ela. Então, aquele dinheirinho, os R$10 que eu devolvi o dízimo, começou a sobrar, porque eu já não precisava mais daquele transporte. Eu tinha quem me levasse, diga glória a Deus. Você entende, irmão, que a fidelidade sempre vai te dar recompensas? Seja fiel, igreja. Diga para o teu irmão e diga, seja fiel. Não rouba a Deus não, que senão a maldição vai para dentro da tua casa. Não sou eu, você acabou de ler na palavra, irmão, não sou eu não. Tá aí, ó. Para de roubar Deus, para de pegar o que é de Deus, não é seu, criatura. Para de ser doido. Não é seu não, é do Senhor. Provérbios 16. Último ponto que a gente desobedece a Deus. Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. Amém? Versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos, ou amaldiçoados, ou perecerão. Versículo 18, do mesmo capítulo. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Aqui é algo que a gente não se agrada, mas faz. O orgulhoso é a pessoa insubmissa. O orgulhoso está basicamente relacionado à idolatria também. O orgulhoso é aquele que tem... Eu vou ser um pouco pesada, mas não se ofenda não. É aquele que tem o espírito de Lúcifer dentro dele. Porque o que tirou Lúcifer do céu foi o orgulho, foi a soberba. Eu sou melhor, eu posso mais, eu consigo ser mais do que o soberano, eu posso. O orgulhoso, resumindo, é aquele que toma a glória para si. Todas as vezes que você quer reconhecimento, quer glória, quer que eu seja visto, que eu seja notado, que eu seja isso, tem um traço de Lúcifer ali. Pastora, mas é um problema eu querer reconhecimento? Não, desde que o reconhecimento esteja no seu devido lugar. No devido lugar de sua competência, no devido lugar também de sua fraqueza. Porque se eu fiz alguma coisa, não fui eu que fiz. Quem me deu a força foi Deus. Quem me deu a sabedoria foi Deus. Quem me deu a direção foi Deus. Então eu ser reconhecida não é o problema é eu pegar a glória. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E na maioria das vezes nós queremos a glória em muitas coisas. Ficamos abatidos quando as pessoas não reconhecem o que eu fiz, não reconhecem o que eu falei, não reconhecem o meu sacrifício.
Ficamos abatidos por isso, porque tem um orgulho lá dentro, tem uma insubmissão lá dentro. E se ela não concorda, aí que ela não submete mesmo. Mas nem sempre o fato de você não concordar significa que é errado. Deu para entender? Tem coisas que você não concorda e mesmo assim é certo. Mesmo assim, é o adequado a fazer. Eu não concordo, mas obedeço. Quantas coisas que eu não concordo? Mas eu pego o meu orgulho, eu pego a minha opinião, eu pego o meu raciocínio, boto ele no bolso e vou obedecer. Porque eu sei que a obediência é o que vai me abençoar. Pastora, mas se eu obedecer tal coisa, isso vai prejudicar minha vida, a obra. Nenhuma pessoa que obedece é prejudicada. Repete comigo, diga: nenhuma pessoa que obedece é prejudicada. Sabe por quê? Porque o coração de Deus se inclina para a gente obediente. Mesmo que as pessoas sejam injustas com você, mas quando você obedece, Deus se inclina para você e se vira para outra. Irmão, não lute contra Deus não, hein? Você sabe que Deus tem lutado contra muitas pessoas? Porque a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão de quem? É melhor estar na mão do diabo do que estar na mão de Deus, sabia disso? Está repreendido, pastor, é verdade? Porque na mão do diabo Deus te livra. E na mão de Deus, quem é que vai te livrar? Você está vendo você? Então, querido, pense. Será que eu estou sendo muito orgulhoso? Não estou aceitando correção? Não estou aceitando ser doutrinado? Quer ver uma pessoa orgulhosa? Eu estou falando da palavra de Deus aqui, ela está debatendo aí. Na mente dela, ela não estudou Bíblia, ela nem lê a Bíblia direito, ela assistiu 2 vídeos no TikTok, ela ouviu o bispo não sei lá das quantas, falando um monte de asneira, ela viu não sei quem mais lá, aí ela já se acha teóloga, aí ela fica, eu estou aqui falando e ela está aí debatendo. A palavra está assim, indo e voltando, não entra. Porque a palavra de Deus, irmão, não acessa corações orgulhosos. Por isso que a pessoa ouve a palavra e não muda. Porque a palavra de Deus não entra em corações orgulhosos. A palavra de Deus acessa corações quebrantados que querem ser ensinados. Diga glória a Deus. Vamos terminar em 1 João. Tá, pastora? A senhora falou bastante coisa aí. Idolatria, infidelidade, especialmente infidelidade financeira. 1 João, abre no final e volta. E a pessoa orgulhosa. O orgulho aqui, irmão, eu teria que ter eu acho que metade de um ano de culto para falar só de orgulho. Eu te falar tanta coisa. Mas a gente não tem tempo para isso. Não agora. E o que é que eu faço, pastora, para me livrar dessas prisões espirituais? Confissão, arrependimento e cancelamento. Pegou? Confessa, se arrepende, cancela. Não tem como cancelar. Está amarrado, diabo, eu te cancelo. Não cancela, não. Enquanto não tiver arrependimento, ele vai estar lá. Você sabe que tem demônio. Irmão, pega isso aqui. Nunca mais esqueça disso. E quem está assistindo também. Expulsar demônio não é libertação. Amém, igreja? Amém ou não amém? Pegou? Expulsar demônio não é libertação. Expulsar demônio, a pessoa estava possessa, fez uma oração, demônio manifesta, em nome de Jesus sai. Você acha que ele saiu? Saiu. Só que a Bíblia diz que ele vai andar por lugares áridos, procurando o quê? Repouso, uma casa para ficar. Se ele não acha casa para ficar, o que que ele diz? Vou voltar para o lugar de onde eu saí. E se ele chega e encontra a pessoa sem palavra, sem Jesus, sem vida com Deus, o que ele vai fazer? Volta, ainda traz 7 piores. Ou seja, era melhor nem ter expulsado aquele demônio. Porque libertação de verdade passa pela palavra, passa por uma vida com Deus. Não é uma oração em nome de Jesus, sai que vai sair, não. Se tiver legalidade, se tiver pecado lá, ele vai voltar. Maldição é pecado, irmão. Se tiver pecado lá, ele vai voltar. Ele vai voltar toda vez que ele encontrar um lugarzinho para ficar. E ele não volta só. Satanás só anda em quadrilha. Quem gosta de andar só é crente. Satanás não. Satanás só anda em quadrilha, em grupo. Para quando chegar, piorar mais ainda a situação da pessoa. Eu digo, Deus me livre. E olha o que Deus diz aqui, 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não está na maldição. Aquele que nasceu de Deus
Aquele que nasceu de novo de Deus o protege, Deus o protege. E o maligno não lhe toca, não lhe atinge. Quando é que o maligno não vai te atingir? Quando houver confissão, pequei, fiz isso, errei mesmo, acessei o que não podia acessar, roubei a Deus muito tempo, muitos meses, roubei mesmo. Falei, fui orgulhoso mesmo, só Deus sabe aqui, ó, desse orgulho aqui dentro aqui, ó. Por fora é capa de humilde, mas por dentro está orgulhoso. Fui, mas eu estou confessando, me arrependo e agora eu cancelo. Depois que eu me arrependo, que eu quero mudar, aí sim, Satanás perdeu a comida. Aí você pode cancelar que ele sai, irmão, igual um cachorro. Igual um cachorro doente, é assim que ele vai sair. E se o lugar estiver preenchido, ele não volta nunca mais. Diga glória a Deus. Liberte-se das prisões espirituais. Deus tem coisas maiores para você. Mais do que maldições vividas, são bênçãos desfrutadas. E é essa vida que Deus quer, não uma vida de maldição, mas uma vida de bênção. Amém ou não amém?